Morre aos 54 anos Guilherme de Pádua, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha e o assassino de Daniela Pérez. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e para você que não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho para ficar ligado em todos os vídeos que forem lançados nesse canal. Bom, o Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez, esse cara que é tão criticado, esse cara morreu. Exatamente, infelizmente Guilherme de Pádua morreu, para alguns felizmente, mas vamos continuar o vídeo e você vai entender do que eu estou falando. Guilherme de Pádua, ele foi o assassino de Daniela Pérez. Ele fazendo um papel juntos na novela e inclusive muito criticado, né? Muito perseguido pelos globais, pelos famosos, por uma morte tão horrenda da Daniela Pérez. Foi realmente um assassinato terrível, isso é muito verdade. Porém, o Guilherme de Pádua, ele se converteu ao protestantismo. Enquanto estava na cadeia, acabou se encontrando com Jesus e a partir desse momento ele foi tocado pelo Espírito Santo. E como cristão, eu acredito muito na conversão do Guilherme de Pádua. Ele ficou ali na Igreja Batista da Lagoinha e acabou, durante esses tempos que ficou por lá, se tornando pastor da igreja. Ele fazendo trabalhos ali com encarcerados, fazendo trabalho em várias prisões, ele acabou fazendo aí uma carreira de pastor bem consolidada onde ele estava. Porém, como o passado é triste e ele retorna principalmente quando vem dos artistas globais, ele acabou retornando e agora, principalmente em 2022, foi lançado um seriado no Netflix que fala sobre a morte da Daniela Pérez e como foi. Fatalmente, Guilherme de Pádua não foi convidado para fazer essa reconstrução. E aí, muito massacrado e muito perseguido, ele acabou ali, há muito tempo ele não se manifestava na internet, acabou trazendo à tona as suas explicações sobre o acontecimento. Ele ficou o tempo suficiente que a justiça julgou necessário para que ele pagasse esse crime. Fato que nenhuma cadeia do mundo, que nem todo o tempo do mundo vai pagar a morte de uma pessoa. Os familiares e amigos de Daniela Pérez até hoje, estarrecidos com tudo isso que aconteceu, apesar dos anos que se passaram, eles ainda estão ali sob choque daquela cena terrível que foi ver ela ali morta e da forma que foi morta. Porém, o Guilherme de Pádua, o seu assassino, o seu algoz, ele se converteu e se tornou um pastor. E se tornou também não só um pastor, um homem que todos que o cercavam diziam que ele realmente era outra pessoa. Existe um termo no hebraico que se chama kavaná. Kavaná é o intento do coração. Quem somos nós para falarmos do que passava no coração do Guilherme de Pádua? Agora, se a gente pensar com inteligência, e se você souber um pouco da Bíblia, vai saber que se a gente simplesmente excluísse o Guilherme de Pádua da sociedade, de tudo, por causa daquilo que ele fez, então a gente teria que fazer a mesma coisa com Paulo de Tarso. Exatamente. Um dos principais, se não o principal discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, que escreveu 50% do Novo Testamento. Esse que assassinava cristãos de formas bárbaras, que puxando cabelo, cortando cabeça, fazia atrocidades com os cristãos. Esse cara se converteu e ele foi um dos pilares do protestantismo, um dos maiores evangelistas que teve em gerações. Paulo, um referencial da glória de Jesus e de Deus. Esse cara, ele não foi condenado pela igreja, muito pelo contrário, ele foi aceito. Até o próprio Ananias, que o próprio Deus falando para Ananias, olha, existe um cara chamado Saulo que está numa casa e está cego. Ananias, assustado, perguntou para Deus, mas esse é Saulo que mata os cristãos? E Deus disse a Ananias, essa é uma ferramenta muito importante para aquilo que eu tenho que fazer. E Paulo se levantou, Ananias trazendo a visão dele de volta. Então ele começou a pregar o Evangelho de Cristo e foi um dos caras mais bizarros daquela nação. Um dos caras que até hoje dá suspiros só de pensar na vida de Paulo. E Paulo, que foi referencial, principalmente nos Evangelhos, esse cara, ele não foi renegado pelas pessoas, ele não foi renegado pelas igrejas. E a gente tem mais pessoas. Moisés também matou um egípcio e também se arrependeu. E foi um dos caras mais emblemáticos do Antigo Testamento. Que é outro, Davi. Davi esteve envolvido no homicídio de Urias, que era marido de Betseba, sua esposa. Então, Deus o puniu de forma divina, mas ele também se arrependeu. Não só esses, muitos e muitos outros na Bíblia, que se arrependeram dos seus pecados. Assim também, pelo que parece, a gente não tem o kavaná, a gente não tem o intento do coração
para saber o que passava no coração dele, mas como cristãos, a gente crê no perdão, a gente crê no arrependimento. Então, eu não quero aqui julgar aquilo que ele fez, porque aquilo que ele fez realmente foi terrível. Mas eu quero dizer que Jesus, o próprio Jesus, falou para a mulher que estava em flagrante adultério: onde estão os seus acusadores? Se eles não te condenam, muito menos eu. E Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. O próprio Jesus, ele nos ensinou a perdoar. Inclusive, aquele que não perdoa também não é perdoado. Então, pegando aqui essas comparações, a gente vê que talvez se aqueles cristãos, talvez o pastor Márcio, o próprio pastor Márcio, se ele tivesse negado esse Guilherme de Pádua, talvez alguns dos que estão na cadeia também não teriam sido alcançados. Inclusive, muitas pessoas questionam a forma que o pastor Márcio Valadão ele veio trazer a notícia do falecimento de Guilherme de Pádua. Ele dando a notícia de forma alegre, como vocês conhecem talvez, o pastor Márcio Valadão, um homem de Deus, um dos homens mais parecidos com Jesus, segundo o pastor Lucinho Barreto. Ele dando a alegria daquele fato que aconteceu. As pessoas ficam até meio chocadas, o pessoal do Pânico, inclusive, ficou chocado ao ver a forma que o pastor Márcio deu a notícia. Mas o pastor Márcio deu a notícia de um homem que foi para o céu. A nossa estadia por aqui, ela não é baseada nas coisas dessa terra, ela é baseada na nossa casa. A gente vai voltar para casa. E quão feliz vai ser quando a gente chegar naquele grande dia. Quando chegar o meu e o seu dia, será que você vai poder dizer, assim como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Que em nome de Jesus a gente possa pensar e não julgar o Guilherme de Pádua, mas que a gente possa pensar que tudo aquilo que a gente já cometeu de pecado e que a gente se arrependeu, que a gente foi perdoado. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado porque o Senhor ali na cruz disse para aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em nome de Jesus, Pai, que tenhamos o seu coração, um coração de perdão, um coração de liberar perdão, um coração, Senhor, de entendimento, de amor, de empatia, Pai, pelo outro. Abençoa a família da Daniela Pérez, que diz: Senhor, tenha um conforto, mas que não tenha o ódio daquele que se converteu, daquele que se arrependeu. Que em nome de Jesus, Pai, naquele momento que o Guilherme de Pádua pediu perdão à mãe da Daniela, que esse perdão possa ser aceito. Talvez agora, na morte dele. Toma os corações, Senhor. Toma as pessoas, toma os familiares também do Guilherme de Pádua. Toma todos esses. Que em nome de Jesus possamos aprender, Senhor, a perdoar. Que possamos aprender contigo, Senhor, que há uma nova vida em Cristo Jesus. Se conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que estão com raiva ali, né, dizendo que o Guilherme de Pádua foi para o inferno e tudo. Cara, que em nome de Jesus a gente possa entender que as coisas espirituais não são assim. Amém? Ó, dá aquele teu like, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.